Muito boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma sala Soul Hipnose. Dessa vez a gente vai praticar, vamos conversar bastante sobre meta padrão. Então, estamos todos aqui nesse momento, depois de termos várias salas falando, treinando sobre induções. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o meta padrão. Por quê? Uma boa quantidade, eu não vou colocar 100%, porque não é 100%, mas uma boa quantidade de técnicas que nós podemos utilizar dentro do processo de hipnose, ou até mesmo fora, que é uma das coisas que nós vamos conversar hoje, envolve o meta-padrão. Então, por isso que nós abrimos essa sala para nós praticarmos entre nós e fazemos um apanhado geral aí de quais técnicas serão mais úteis para cada um de vocês. Tá? Então, eu estou com o Alê, a Nadege está aí, a Luciana. Eu não vou listar todo mundo, o Vini também está por aí, mas nós vamos tentar fazer uma sala o mais agradável possível. Bom, pessoal, meta padrão. Como eu disse para vocês, isso não é aula. Então, nós vamos pegar ali aquela técnica. Eu não diria técnica, porque ela não é uma técnica, né? Ela é como se fosse uma fórmula. Ela é como se fosse um padrão, né? Um meta padrão. É um padrão dentro que foi percebido principalmente pelo nosso grande John Overder, tá? Mas eu não vou ficar falando muito em quem fez, quem não fez, quem fala muito. Vamos direto para a técnica, que envolve o quê? Associar a pessoa ou eliciar o estado problema. Dissociar, segundo passo. Terceiro passo, associar a pessoa a um estado de solução, certo? Me fugiu o termo agora. E depois fazer o colapso entre esses dois estados. É estado problema aí, quem me ajuda aí? É estado problema e o outro estado é o Vini, se lembra? Eu chamo de estado de solução. Estado de solução, né? O termo que eu tenho mais costume de usar é estado de recurso, desculpe. Tá? Recurso, isso. Ou estado de solução ou estado de recurso. Oi, Alê, você também é estado de recurso? É isso, não, é estado de recurso. É. Então tá bom. Então é isso, pessoal. E aí, quais as técnicas que nós temos famosas a respeito disso? Temos o switch. Bom, na verdade, se eu for ficar nomeando aqui, gente, não vai parar de nomear, né? A verdade é essa. Então, a questão é, o que vocês entendem, não é que eu vou jogar para a galera, mas eu quero saber que nível que nós estamos, porque aí a gente já tem um parâmetro para iniciar a sala. O que vocês entendem de meta padrão e desses dois estados que nós vamos trabalhar? Estado problema e estado de recurso. Quem gostaria de falar para a gente? Então, eu estou sem vídeo aqui que eu estou meio comendo. Tudo só bem. Um parecer assim que eu acho interessante, que o metapadrão não foi criado, né? O metapadrão, ele foi descoberto. É tipo assim, não é criado. Descobriu-se um denominador comum de vários processos psicoterapêuticos e por que esses processos funcionavam. E esse denominador se chamou metapadrão, né? Do Overdorf lá, ele chamou de metapadrão, mas é uma descoberta de um conceito onde há uma sensibilização, onde há um reenquadramento e onde estimula-se mudança de comportamento. Então, o tripé de uma psicoterapia está dentro desse metapadrão, né? E nós vamos encontrar ele em quase todas as formas de psicoterapia, né? Inclusive ele dentro dele, né? Ele em generalizado e ele também específico. Pequenos metapadrões dentro de um metapadrão maior, né? Então faz parte dos processos psicoterapêuticos e é um sistema conceitual. Como numa regressão, a causa tem metapadrão ali, né? Um exercício de PNL, como você falou, o switch também tem um metapadrão ali.
quer ativar eliciar o estado do problema, né? Buscar recurso para poder disparar no estado do problema. Em suma é isso, né, Zé? Resumindo tudo. Exatamente, em suma é isso. Para que isso, Vini? Para gerarmos novas conexões neurais que vão servir de caminho como um poder de decisão para aquele cliente, para aquela pessoa, no momento que acontece o problema. Eu gosto muito da metáfora das estradas, né? Então, o estado-problema é aquela estrada num pasto, vamos dizer assim, onde sempre passa o cliente. E ela fica marcada. Então, ele está sempre acostumado a passar ali. Mas aquele caminho não é legal por algum motivo. Por algum motivo, aquilo ali não é legal. E ele fala assim, não, então eu preciso criar um novo caminho. E aí ele cria esse novo caminho, um caminho melhor, um caminho que lhe traga benefícios, só que sempre vai ter aquele ponto onde acontece a bifurcação. E é nesse ponto que nós vamos oferecer e ensinar para essa pessoa que ele tem os dois caminhos. Tá? E é aí que pode acontecer, eventualmente, e é normal acontecer, eventualmente, da pessoa passar pelo caminho ruim novamente. Pode acontecer. Então, por isso que nem tudo é tão definitivo. Assim, concorda comigo, Ale? Não, muito. O que varia é as palavras que eu iria usar para falar o que você falou. Só. Não, mas a gente gostaria de escutar suas palavras. Quanto mais metáforas ou explicações, melhor para nós. Zé, necessariamente eu fiz todas as paralelos que eu fiz quando eu comecei. Lembra a história do curso que eu fiz de criatividade? Sim. Foi inevitável ir buscar lá na fundação do teatro, lá na poética do Aristóteles, esses paralelos. Quer dizer, a gente está falando de século IV a.C., né, onde a poética do Aristóteles foi escrita, ou pelo menos da onde ela foi registrada, né? É dessa época que a gente entende que estão os registros, não sei se tem coisa anterior, e tudo que foi feito depois disso. Mas no quarto antes de Cristo, a gente tem ali todos os fundamentos, né, dentro da tragédia grega, daquilo que se modelou como psicoterapia, daquilo que se modelou como processo terapêutico, e passa por todas as questões que você traz quando você fala do metapadrão. A trajetória do herói trágico, ela está completamente conectada, você consegue fazer todas as analogias da trajetória do herói trágico com o processo de metapadrão. O que vem a reforçar aquilo que o Vini disse, né? Que o metapadrão não foi criado, ele foi descoberto. O metapadrão eu vejo como um processo natural do ser humano de invocar os seus recursos para poder superar suas adversidades. É um processo natural. A jornada do herói é altamente interligado com o metapadrão, porque ele vai buscar recursos inesperados que vai fazer com que ele vença aquela batalha interior que ele já perdeu uma vez. Né? Eu não sei se eu estou certo, Ale, na minha analogia aqui. É mais do que isso. Ou, se não foi ele que perdeu, os antepassados dele perderam. E, assim, basicamente... começar a falar de tragédia grega aqui, vou ficar horas falando. Mas não vou nem entrar nesse viés aí. A gente para uma hora para falar disso, de novo. Mas é assim, pensa que existe uma célula básica que se chama ação. A partir do momento que você precisa entrar em ação, você obrigatoriamente, você necessariamente vai errar. Tá? Entrar em movimento carrega em si a possibilidade do erro, e aí na estrutura da tragédia, você é avisado do erro,
né? Você é avisado do que você vai fazer cagada, o oráculo te fala o que vai acontecer, e ainda assim você avança e vai na direção daquilo que você foi alertado que aconteceria. E você não sabe, e você não percebe, e você só percebe quando a cagada já está completamente realizada, integralizada, finalizada, assim, pum, e aí você percebe. E aí é o que vem dentro da tragédia grega, algo que parece que inventaram semana passada, mas que está lá também no século IV a.C., que se chama catarse. Depois do horror e da piedade. Você pega o horror de descobrir que você fez uma coisa que foi dito que você ia fazer, que você achou que seria capaz de controlar, você não controlou e fez. E aí vem em seguida a piedade, inspirada, né, no público, daquela situação, puta merda, né, o cara se fudeu. E aí e depois desta piedade vem a catarse do público, né? Não é a catarse do herói, é a catarse do público. Enfim. Genial, genial. É o processo psicoterapêutico, né? Qualquer processo de mudança está inserido nesse contexto, né? E aí, só fazer uma analogia, Vinícius, antes de você continuar, só para concordar com o que você falou, uma coisa que eu falo muito para paciente, entre colegas também, é assim, não é uma coisa que foi inventada ou que foi criada, ela já existia, ela só foi localizada. É que nem brincar assim, ninguém vai na escola e primeiro aprende o que é sujeito, verbo e predicado, e aí começa a falar português, né? A gente já falava português antes de inventarem a gramática, né? A gramática foi a localização da recorrência. O que se repete sempre? A ponto de, inclusive, aquilo que se repete no momento tem uma exceção, então vamos tratar a exceção como exceção. E aí existem os casos dentro da gramática que são as exceções. Você pensar em verbo. Verbo, por que o verbo é chamado daquele jeito? Por que tem presente? Por que tem os tempos do verbo? Porque está lá, alguém localizou e sistematizou. Mas chegou uma hora que apareceu o verbo defectivo. Tá bom, o verbo defectivo é uma exceção. Então você coloca ele como exceção. E aí você vai tentando trabalhar a totalidade. Agora está uma briga enorme, por exemplo, com a questão da neutralidade do gênero. É quase não admitir que a língua também evolui. Mas eu não vou entrar aqui neste tema, porque é delicado. É o catálogo, né? A categorização daquilo que já existe naturalmente. Isso. E aí, dentro da categoria, uma hora vai aparecer exceção, inclua a exceção, modifica a categoria e o negócio é dinâmico. Porque é um processo em constante renovação, né? Também é um processo que entra elementos novos a todo momento. Isso. Porque tem o ambiente, tem a evolução cognitiva e etc. Tudo isso vai de encontro a termos novos que devem ser inseridos, adaptados, assim como a gíria, né? E espalha. Você não é gíria, né? Mas se a gente imaginar que o você que a gente fala veio de vossa Mercedes, a evolução da língua para sair do vossa Mercedes e chegar no você, e você é a língua culta hoje, ou não é nem popular, é a língua, é a norma, né? Enfim. Sim. E isso é o metapadrão. O metapadrão também participa desse processo. E a norma que foge à regra também, porque é um pronome de tratamento, na verdade, você. E ele não é segunda pessoa, a gente conjuga ele com verbos da terceira pessoa. Então, isso. Não é exceção à norma. É isso mesmo. E é bacana, Tânia, e como isso é tratado também nas outras línguas latinas, né? Tem as diferenciações das outras línguas latinas, é super legal isso. Muito bom. Muito bom, senhor. Lei, né? O lei na Itália, quando é informal, ele é ela, né? Você fala ela para ele. É mais estranho ainda, porque é ela mesmo. Então você fala, se eu falo com uma terceira pessoa na minha frente, eu vou chamar ele de ela. Que ele lei. Mas lei também é formal, né? Também, os dois. Os dois, as duas coisas. Para quem não sabe, no italiano, lei, que é L-E-I, lei, que é a nossa lei, a palavra lei, é o que o Vini está falando, é verdade, é usado para ela, é a flexão do gênero no feminino,
e também é usado uma forma formal de falar o senhor, né? Enfim, é legal, é verdade, Vini. Que legal isso. E toda conjugação verbal proveniente disso também, a rivederla, eu falo para um homem, né? Eu volto em breve, a gente se vê, né? A gente se vê por aí. A rivederla, eu uso lá, que é feminino para um homem. Então, tipo, a cultura, ela modifica a língua, né? Para falar, sejamos mais flexíveis, fechei nosso microfone aqui. Bom, pessoal, continuando, então, aqui no nosso meta padrão. Depois o Vini vai passar mais detalhes para a gente, que ele até comentou que tinha... Ele me desculpa, mas acabei esquecendo o termo... não, é que o teu para baixo, para mim, é diferente aqui, eu não estou vendo. Bom, pessoal, então vamos lá. Para ficar claro, né? Nós estamos falando de processos terapêuticos com a utilização de hipnose desde quando nós começamos as nossas salas. Trabalhamos bastante essa questão das induções. Ótimo, chegamos naquele ponto onde é a hora de trabalhar com a pessoa. É a hora de trabalhar o problema que ela trouxe. Né? Então, o que nós vamos pensar? Vamos desconstruir aqui uma técnica, depois a gente pode desconstruir mais, do metapadrão. Então, vamos começar pela galera que gosta de psicanálise. Que talvez não tenha tanto, mas acaba sempre tendo, né? Vamos identificar a regressão, ou melhor, desculpe, o metapadrão na regressão. Porque muita gente acha que não, mas a regressão, da forma como é ensinada, aí, geralmente pelo pessoal, ela é baseada no metapadrão. Quando você faz aquela viagem no tempo e a pessoa remete a pessoa àquele problema que ela está acontecendo, você está associando ela ao estado por dela. Se alguém discordar ou quiser acrescentar alguma coisa, assim que eu terminar, a gente já vai abrir o microfone. Você retira a pessoa. Passo 2, dissocia. Para quê? Para ela, naquele momento que ela está associada, ela está na idade, vamos dizer assim, que está acontecendo o problema. Dissocia, não, volta aqui, agora eu vou falar agora com você. Olha, você está vendo lá que está acontecendo, você tinha 10 anos, está acontecendo tal coisa, agora eu quero que você, o adulto, é o estado de recurso. Você que tem todos, que sabe que não tinha o porquê de estar com medo daquela barata que estava ali no canto. Você sabe que ela é inofensiva, que ela não vai te fazer mal. Você vai lá conversar com a criança. Então, você associou quando descobriu o problema, desassociou quando chamou o cara para conversar, e agora vem o colapso. O adulto vai lá e conversa com a criança, até que ela se acalme. Aí está o metapadrão dentro de uma regressão. Todos concordam e alguém gostaria de acrescentar alguma coisa? Antes da gente seguir? O dedinho foi para falar alguma coisa, Lê, ou não? Então tá bom. Entendam bem. Nesse momento, onde você faz esse adulto conversar com essa criança até ela se acalmar, está acontecendo um aprendizado ali. Está acontecendo essa nova conexão. Está acontecendo o trilhar desse novo caminho. E, geralmente, em um processo de regressão, isso vai acontecer várias vezes, né? Tem o que eles chamam de evento causador inicial e todos aqueles outros eventos que você foi descobrindo
né? Ou vai descobrindo durante a sessão. Isso faz o quê? Que você reforce aquele ponto onde você tem os dois caminhos, você faz a pessoa sempre passar pelo caminho de recurso, sempre passar pelo caminho onde ela vai ter o objetivo alcançado. Geralmente é isso. Todos concordam com isso? Ou alguém gostaria de acrescentar alguma coisa em relação ao metapadrão? E outra questão, vocês conseguiram entender e identificar passo a passo aí o que aconteceu e onde foi o metapadrão? Pessoal que está assistindo, desculpa as pausas, é que a gente está... Diga, Vini. Tem um jeito... vai dar eco, tem que desligar aí. Tem um jeito... tem algo a acrescentar. No metapadrão, é interessante, depois de todo esse processo, também tem mais uma fase, que é a fase do teste ecológico. É a fase que você vai averiguar se aquele reframe está bem feito. Né? Então, por exemplo, na regressão, você pode voltar na cena inicial e ver o que mudou, por exemplo. Uhum. Mudou, agora está mais legal, tal. Então, beleza, é um teste ecológico. Né? É a mesma coisa que falar... alguma parte tem alguma objeção sobre esse trabalho? Numa terapia de partes da PNL, por exemplo. Né? O teste ecológico. Opa, desculpa, gente. Oi, Rudá. Não, perfeito. Anadege, e aí? Você que... Pera, Vini. Vini não. Desculpa, Zé. Não, só deixa eu com o Vini aqui. Vini, o reframe já é o teste ecológico. O reframe é o teste, mas e para você saber se ele está sendo executado ali, se o reframe está sendo feito ali? Para você averiguar e para você confirmar se realmente tem uma ideia de reframe ali e para fortificar o reframe que já foi feito. Se a pessoa fala que nenhuma parte tem uma objeção sobre aquilo, opa, então tá legal, né? A gente precisa de um indicador. Né? Ou não, você não precisa usar, mas assim, é um passo a acrescentar, se você quiser engajar ainda mais o processo e obter algumas informações a respeito dele, é fazer algum teste ecológico dessa forma. Né? Se algo tem alguma objeção, ou se voltou para ver o que mudou, ou se... Entende? Mas não é necessário, realmente, não é algo absolutamente Não, eu só entendo que assim, eu tenho um quadro, eu vou, entro no processo. Quando eu volto, houve um reenquadramento. Então, para mim, o reenquadramento já é a confirmação. É isso que eu estou dizendo. Eu não estou entendendo de conceito. Você reconfirma. Tá. Você reconfirma. E aí, você volta para a pessoa e fala, e aí, o quadro tá legal? Tem um quadro aí? Tem. Então tá bom. Então vamos lá. Deixa eu perguntar, reconfirmação. Deixa eu perguntar, então. Quando nós falamos em regressão, a gente concorda que é uma técnica expositiva. A gente expõe o cliente ao problema. É mais longe. Né? Oi, Ale? Tá. Não, nada, desculpa. A Lu me chamou a atenção que meu áudio está estourando. Melhorou, Lu? É só falar mais baixo. Ele está longe, eu fico ansioso querendo falar alto. Desculpa, gente. Não, mais alto que eu, você não vai conseguir falar. Eu falo alto pra cá. Bom, vamos lá. O que acontece? Ótimo. É aí que eu queria chegar. Vini, nós estamos falando de uma técnica expositiva, onde você ali dentro pode, dependendo de quem está executando e da forma como executa. Então, ela está ali, olha, então, converse com essa criança agora, me dê
por exemplo, uma graduação. Olha, de 0 a 10, como essa criança está se sentindo mal ou ansiosa ou qualquer coisa, qualquer questão que seja. No momento ela está a 8. Converse com ela. Isso dentro de uma única cena, tá? Dentro de um único evento, dentro de uma única data. E aí você vai incentivando a pessoa a conversar com essa criança, o adulto. Eu já estou falando do conflito, eu já estou falando ali do momento onde acontece o estado de recurso em colisão com o estado problema. Colisão não é nem a palavra correta, mas vamos colocar dessa maneira por enquanto. E aí até que você quantifica e ele fala assim, não, agora a criança está bem. Então, nós estamos fazendo ali um processo de dessensibilização que, ao final do processo, nós vamos verificar se houve o reframe, porque toda dessensibilização leva ao reframe. É mais ou menos isso, ou o que você acha? Veja bem, primeiro, isso pode ser feito de diversas formas. E, Ale, só para isso que o Zé falou complementa o que a gente estava falando. Você vai perguntar para a criança como você está se sentindo. Isso é o teste ecológico que eu digo, entendeu? Você vai ter a verificação daquele reframe. Entende? É essa questão. Outra coisa, eu não faço muito esse tipo de interação, Zé, de regressão. O que nós queremos que você passe para a gente depois, né? Aquele que você tinha dito, eu até esqueci aqui o nome. Mas existem diversas formas de fazer um metapadrão, e a palavra não é... Você falou como colidir, né? Que esse termo é da PNL, e vem da colisão de âncoras da PNL. Quando você ancora uma coisa... Colapsar. Colapso ou colisão, né? Colisão de âncoras ou colapso de âncoras, que são termos da PNL. E acho que a palavra boa é trazer o recurso para o estado problema. Trazer. Né? Você traz o recurso para o estado problema. Você invoca o recurso no estado problema. Perfeito. Né? Você dispara o recurso no estado problema. Só que disparar também é um termo que acho que não é muito bom para ser usado nisso, não. Eu trago um recurso para o estado problema. Eu elicio o problema, aumento o problema na percepção, né? Aí tem a parte neurológica da amígdala e etc., que ela tem que ser estimulada para saber com o que está sendo trabalhado, enfim. Então, eu estimulo o problema, aumento o problema, pauso, vou para um recurso, pego o recurso, volto para o problema e disparo o recurso. E averiguo se mudou, se foi bom. Então, isso acho que é a base disso aí. Aí pode ser feito com diversas variáveis, né? Tem muita variável no metapadrão. Então, a pessoa tem medo de ficar sozinha em casa. Ela se imagina sozinha em casa, né? Aumenta esse estímulo, está sentindo mais sozinha ainda, para ativar bem o sistema para aquilo. Aí, pausa. Quando você se sentiu seguro uma vez que eu estava com a minha família viajando, você estava muito segura, aumenta o estímulo recurso, ancora ele em alguma coisa, fecha o punho e leva o recurso com a mão fechada, agora a sensação de segurança e etc. Depois você volta para a sala sozinha, para casa sozinha, e aperta o punho, ou seja, dispara o recurso que ela ancorou na mão. Esse é o padrão da PNL. O metapadrão que a PNL usa é com disparo de âncora. Né? Você ancora o recurso e dispara na cena. E eles ainda usam o exagero, que o Switch também usa o exagero. O exagero é, por exemplo, você está sozinho aí, coloca uns personagens que você gosta aí na sala para ficar mais agradável, e aí desensibiliza. Entende? No estado do problema, já desensibiliza aquela intensidade, a amígdala já sabe qual que é a parada, então ele desensibiliza, depois leva para o recurso, ancora o recurso, volta para o problema, tira os personagens agradáveis e dispara o recurso.
Essa é o padrão que eu aprendi, inclusive, na PNL. Eu não sei se é o super padrão da PNL, mas eu aprendi o metapadrão dessa forma, lá, né? Nesse contexto da PNL. Certo, mas só para ficar bem mais claro, eu queria saber se todo mundo está conseguindo acompanhar, tá? Coloca aí no chat para a gente ver. Pessoal, tá legal? Tô com alguma dúvida? Vai nos avisando que a gente consegue se guiar um pouco melhor. Vamos lá. Você citou essa questão... Vou aproveitar, já que o Zé falou para colocarem, vou insistir até mais numa coisa. Fiquem à vontade para continuar com as câmeras fechadas, mas também, se puderem e quiserem abrir as câmeras, aquece um pouquinho mais esse ambiente que já é tão impessoal para a gente também, tá bom, turma? Aquece o coraçãozinho também. Isso. Pessoal, então vamos falar sobre essa forma de regressão. Vini, eu vou descrever a regressão. Já estou numa regressão aqui, voltando lá para o meu primeiro curso, vou te falar como é que ela foi ensinada. Não que eu use desse jeito, mas você vai entender. Então, vamos lá. Indução hipnótica, aprofundamento, isso daí é uma palavra polêmica, né, no mundo da hipnose. Aprofundamento, depois do aprofundamento, uma determinada técnica para estabelecer o túnel do tempo. Pode ser um corredor, pode ser uma porta, um corredor que você vai dar 10 passos, uma escada que você vai dar 10 passos, abriu, vocês caem na cena do problema. Ou melhor, você cai na cena de onde você sentiu pela primeira vez, não que seja pela primeira vez, você vai buscar uma cena onde você já tenha sentido, desculpa, faltou eu falar o primeiro passo, que é antes disso tudo, que é o sentir o estado problema. Antes de tudo. Iniciar o estado do problema mesmo antes da indução. Que pode ser antes da indução, mas pode ser também após a indução. Então, olha, não, eu estou sentindo aqui, estou sentindo meu coração bater, estou sentindo tal coisa, então beleza. Então agora a gente vai para o túnel do tempo e você vai onde você sentiu, outro momento da sua vida onde você sentiu isso. Aí o cara cai lá. Olha, estou aqui com 10 anos, estou vendo uma barata passando no meu braço e eu estou sentindo tudo isso. Então, aí o hipnotista fala assim, não, então agora vem cá, agora eu vou falar com você aos 43 anos. Sou eu, no meu caso. Né? Olha, José Henrique, você está vendo que essa criança, você está lá com 10 anos, eu quero que você vá lá e tome uma atitude. Ó, na minha época que eu aprendi, era assim, tome uma atitude. Você vai matar essa barata, ou você vai fazer alguma coisa... Tipo, se vira. Tipo, vai lá e se vira, né? Cara... Não, mas gente, eu tenho que falar do jeito que foi para ajudar a gente a desenvolver o processo aqui, porque depois a gente destrincha isso, combinado? Vai lá e resolve a parada. Beleza, você vai lá, aí o cara, eu não consigo ir, então beleza, então eu vou junto com você, ó, hipnotista, vou aliviar para o cara que me ensinou, vai. Então eu vou junto com você. E eles vão lá e resolvem onde acontece aí esse processo de dessensibilização. Ó, como é que a criança está com 8, sentindo tudo isso? Aí até que zera. Zerou? Oh, beleza, então agora você vai voltar para aquele corredor. Esse sentimento que você teve, foi a primeira vez? Não, não foi. Então você vai voltar naquele corredor, faz uma contagem, qualquer coisa que seja, e vai para outro ponto. Então, Vini, eu falei tudo isso para deixar claro para o pessoal, né, os passos, e essa técnica que talvez ainda existam pessoas que estejam explicando isso dessa forma. Uma forma que existe, que é o do adulto e fazer o reframing. Mas isso pode ser feito de outra forma, né? O menino está se sentindo mal porque na escola todo mundo está fazendo bullying com ele, mas ele pode fazer com que o Homem de Ferro esteja do lado dele, ou o Homem-Aranha,
e você não tá vendo o Homem-Aranha do seu lado, e é o Homem-Aranha, pô, o Homem-Aranha do meu lado, olha a cara dos meninos que tava atirando com essa cara, e todo mundo com medo do Homem-Aranha. Então, tipo, pode ser feito, você não precisa necessariamente levar adulto e fazer esse... eu acho que a pessoa, ela tem já uma forma de lidar com aquilo. Se ela não tem, aí sim uma intervenção externa, como essa atitude de levar o adulto, pode ser legal, né? Mas geralmente a pessoa, ela já tem dentro dela uma estratégia que pode ser útil para solucionar metaforicamente, subjetivamente, aquela questão. Porque, veja bem, o Homem-Aranha e o Homem de Ferro não vão solucionar aquela questão. É uma crença subjetiva que pode, sim, causar um reframe, entende? Tá. Mas agora, lembrando que o que nós estamos falando aqui é aberto para todos que quiserem dar suas opiniões. Vamos entrar na parte polêmica da situação. Você acha que eu não ia falar sobre isso, Vivi? Antes, porque eu quero que você fale muito sobre a questão da imaginação guiada metafórica, e eu fiquei super curioso o dia inteiro, porque eu quero escutar você falar sobre isso. Tá? Antes de mais nada, Vini, Ale, qualquer um, Paulo, Gustavo, Wagner, Anadege, Luciane, qualquer um de vocês, qual é a opinião de vocês sobre a questão do manejo do estado problema não ser maior do que o estado de recurso? Os últimos estudos que eu tenho lido, não que sejam definitivos, mas por isso que eu coloco aqui em discussão, indicam que, para um trabalho de meta-padrão bem feito, jamais o estímulo aversivo, ou seja, o estado problema, pode ser maior, com mais intensidade, do que o estado de recurso, ou seja, a capacidade do cara se sentir bem. Se tiver alto demais, a gente tem que fazer um processo ali de distanciamento. O que vocês acham sobre disso, e se existe algum fator aí? O Ale já está até sorrindo, já, porque... Ninguém quer falar sobre isso, então, gente, falem, por favor. Você pensa nisso, Ale? Você pensa nisso, Ale? Pensa. Você pensa, Ale, mas você pensa bom, apesar que, assim, é muito complicado. Agora, estou falando mais como amigo, é complicado falar isso com o Ale, porque a técnica dele eu acho incrível. Então, a técnica que ele utiliza, eu acho incrível. E ela não tem esse risco, né, Ale? Tem menos, porque você... o que a gente chama, para facilitar a conversa, de mente consciente, não protagoniza, né? Então, se a sua mente consciente é coadjuvante, você praticamente está dissociado. Então, o que alivia muito toda essa questão. E ainda assim, eventualmente, a pessoa tem uma situação quase de estresse, né, dentro do processo. Mas mesmo assim, independente do Jaeger, Zé, eu estou falando isso por causa do tal do documentário que eu insisto para todo mundo ver, que é o tal do Memory Hackers lá, que os caras, assim, tem o tratamento químico das fobias, que eu vou resumir, já falei disso, já me ouviram falar disso. Literalmente a pessoa é exposta, o cara, como está no vídeo, o cara é exposto à fobia, à aracnofobia, extremo, assim. O cara é exposto à aracnofobia e ele sabe que ele está sendo exposto pelo próprio bem, mas ele chega num limite do medo de aranha dele, está no máximo do que você pode ter de medo de aranha. Vamos para outra sala, você vai tomar uma injeção de uma proteína que vai bloquear a reconsolidação do seu medo de aranha. Então, quimicamente, o recurso é químico, não é metafórico. Entra uma química no cara
O estado de recurso é química, entra uma química no cara que a aracnofobia, como eles colocam lá, não vai reconsolidar. Então, vamos lá, tem a nossa superfície aqui. A aracnofobia está aqui embaixo, assim, está lá escondidinha. Apareceu a aranha, plum, ela vem à tona. Aí, o que os caras fazem? Bloqueiam aqui, eles galvanizam isso aqui, e aí a aracnofobia fica tentando voltar para o lugar onde ela fica guardada e não conseguiu. Ela cansa e dilui. Aí daqui a pouco essa química sai. Não tem mais aracnofobia aqui embaixo. Ela se desfez aqui em cima, na superfície. Sabe Então, como eu vejo isso? Sabe como eu vejo isso? Usando a Lisa Feldman agora um pouquinho, emprestado. A previsão do cara era aracnofobia, ele tinha aquela reação. O que essa terapia faz? Ela estimula a amígdala num ponto para poder liberar os hormônios de estresse, num ponto que a previsão tá lá tá só previsão absoluta, tipo, tá acontecendo o limite daquilo, né? Automaticamente ele vai para outro lugar e toma a injeção que reduz esses hormônios, né? Que deve cortar os hormônios responsáveis pela luta e fuga, tal, cortisol, noradrenalina, etc. Na hora que reduz esses hormônios, a previsão, porque ainda está muito recente na amígdala, muda. As próximas previsões que a pessoa fizer naquele mesmo contexto vai estar com a dessensibilização da amígdala. Não, essa é a forma que eu vi agora você falando, né? Eu não vi isso em nenhum lugar, né? Eu tô só imaginando que pode ser uma questão meio objetiva, meio física e meio subjetiva, meio metafórica. Será que ela é dada no vídeo como sendo muito objetiva, Vini, tanto que a cena seguinte é o cara voltar, se eles... Alguém tá com... Gustavo, eu vou fechar seu áudio. Ele volta para o aquário da aranha, eles colocam a aranha em cima da mão do cara, aí o cara olha para a aranha assim, em cima da mão dele, e fala, nossa, assim, ele fala assim, eu sei que eu tinha medo de aranha, mas está tudo bem. E aí ele fala, na verdade, o que mais me preocupa, que ele fala, eu não estou me reconhecendo. E quando ele fala isso, me preocupa no vídeo. Eu, assim, porque eu não sei como é que foi a vida dele depois daquilo, eu não sei o que ele colocou. Se ele tinha, vamos lá, pensando em benefício secundário, por que ele tinha aquela aracnofobia? Então, o que ele colocou no lugar do medo de aranha? Sei lá, depois ele sai, o medo de aranha passou, mas agora ele precisa comer um pudim por dia para substituir aquilo que o medo de aranha cumpria? Não sei. Tem isso, mas mesmo assim, aí vai também da minha crença de que qualquer modificação física, mesmo que seja bioquímica no corpo, precisa de uma interpretação subjetiva para o cérebro da pessoa, para o córtex da pessoa, para o pensamento do dia a dia dela. Então, automaticamente, quando o cérebro dela, o pensamento cognitivo dela, percebe, né, que aquilo foi cortado imediatamente e ainda tem a memória da aranha ali, o cérebro prevê diferente. É como se aquela tonalidade de cor tivesse sido decorada, sobreposta àquela antiga tonalidade que o cérebro via. Ele costumava ver o verde muito amarelado, de repente, do nada, quando ele foi olhar o verde amarelado, injetaram uma coisa nele que o verde ficou azulado, na hora. Todo verde amarelado, a partir desse dia, se tornou um verde azulado na interpretação subjetiva do cara. Eu não sei se fui claro, mas para mim sempre tem, na sequência, uma interpretação subjetiva. É que nem o psicodélico. O psicodélico é igual para todo mundo? Não. O psicotrópico é igual para todo mundo? Não. Independente da substância injetada ou consumida, a interpretação subjetiva é que vai determinar o andamento daquela medicina, etc. Né? Então, eu sou... É que, na verdade, ele é consequência, Vini, ela não é parte do processo. Ela é consequência e auxilia nessa previsão.
Não. Ela passa a ser o resultado. Ela não é parte do processo. Isso que você está falando é quase como se fosse a verificação ecológica que você colocou dentro do processo interno, metafórico, fora dessa estrutura de mudança a partir da química. Sim, semelhante. Né? Eu acredito que essa interpretação também influencia no processo de melhora, de mudança. Né? Não é somente diretamente, eu vou lá na estrutura. A não ser que esse seja. Eu não sei, eu não assisti também, né, Ale? Eu estou falando que, claro, geralmente, eu percebo que a interpretação subjetiva, ela interfere bastante no resultado do processo. Entenda? Na eficiência, no resultado do processo. Mesmo que seja um processo que a gente denomina inconsciente, né? A parte cognitiva, a parte do pensamento da pessoa sobre a mudança, sobre aquilo que aconteceu, vai fazer a manutenção daquele processo. E essa manutenção ela é importante. Esse cara aí, quanto tempo ele ficou sem o medo da aranha? Aí a substância sai, senão a substância sairia e ele voltaria a ter medo de aranha. Ele só não volta a ter medo de aranha porque a previsão mudou. É o que o Zé chama de novas conexões neurais. Enfim, a gente pode criar a metáfora que for. Vamos lá. É como se a interpretação subjetiva valida o processo. É como se ela é a validação do processo. Isso. E quanto mais ela valida o processo, mais ele vai estar consolidado. Isso é com o negativo também. Quanto mais o pensamento fica pensando no medo, pior é o medo. Então, é uma simbiose o pensamento racional e o que a gente chama de inconsciente está em simbiose, um altera o outro profundamente. Se você pensar, é o princípio do loop hipnótico. Né? Exatamente, vai fortificando. Para o bom ou para o ruim, né? Ou para a qualidade de vida ou para o sofrimento. É o que eu brinco com os meus pacientes. Você pode escolher entre um círculo vicioso e um círculo virtuoso. Qual que você quer? É o loop hipnótico do mal e o loop hipnótico do bem. Isso aí. Gustavo, você queria falar alguma coisa? Eu vou pedir para ativar o som para ver se você estava querendo fazer alguma pergunta, alguma coisa, ou estava abrindo o áudio por engano. Acho que não, né? Oi, Gustavo. No modo que eu vi, quem sabe talvez pode ter um pouco de efeito placebo. A pessoa acreditar tomar um remédio específico e o psicológico dela se conduzir para um efeito diferente. Não sei se vocês já leu sobre alguma coisa, efeito placebo, alguma coisa desse tipo, mas parece ser muito... Eu não vi também o documentário, não, mas pelo jeito que foi falado, eu creio que tem uma coisa relacionada com o efeito placebo. Gustavo, o Darren Brown tem uma... Fala, Zé. Desculpa, Lê. É porque é complementar. Gostei, Gustavo. Valeu. É porque complementar. Antes de ver o placebo, eu tenho uma certa sensação de um possível flooding também, de uma inundação. Eu não assisti. Os três aqui que não assistiu, dando palpite pro cara que assistiu. É um flooding. Zé. É um flooding. É um flooding, né? É um flooding. E dá uma injeção em cima do flooding, entendeu? Por isso que eu falei que muda a previsão na hora. Por isso que eu estou falando que o que o Gustavo falou, o que eu queria colocar era complementar ao Gustavo, ou melhor, né? Houve um flooding, é flooding que fala, Ale? Flooding. O flooding que com a injeção talvez serviu de placebo e mudou a interpretação. Talvez nós criamos aqui uma sequência do que pode acontecer. O que você acha, Lê? Eu estou contando para vocês que está dado como sendo um bloqueio proteico que se estabelece, que impede a reconsolidação da fobia, da memória, do que quer que seja. É o que está dado no documentário, em primeiro lugar. Os cabeçudos não aceitam qualquer coisa. Não. Mas para isso, você não acha que a gente teria que pressupor que já descobrimos onde fica exatamente a nossa memória?
Então, mas eles partem de princípios de estudos neurocientíficos para chegar onde chegaram. É bem moderno essa teoria, esse documentário aí, é bem power mesmo. Eu dei uma olhada, mas é tudo em inglês, aí tem que... É chato. Assim, eu já falei, se alguém se dispuser, eu não sei como soltar as legendas, mas eu posso traduzir ele inteiro e alguém soltar as legendas. Eu não tenho coragem de fazer isso. Eu ia morrer de catapora se eu tivesse que fazer isso. Se você traduz ele inteiro, eu coloco a legenda nele. Pronto. Colocar a legenda é fácil. Pronto. Tá bom, tá bom. E a gente vai fazer sucesso, porque a gente pede o direito... Só pegar um gancho que o Gustavo falou, o Ivan Kirsch é o cara do efeito placebo. Ele realmente, o efeito placebo, ele explica muitas coisas dentro do conceito de hipnose. E interessante que o efeito placebo em si é um metapadrão também. Né? Concorda comigo? O cara está no estado de problema, ele vai tomar uma farinha, que é o estado de recurso, que é metafórico, subjetivo pra caramba, imagina, foi uma farinha que ele tomou. Aquilo vai fazer com que o corpo dele talvez produza, né, as substâncias necessárias para diminuir, ou através da crença mesmo, aquele problema não ser mais problema. Então, funciona também. O efeito placebo é maluco demais, né? Eu vou voltar também, quem quiser procurar, tem uma playlist lá do Darren Brown falando do efeito placebo. Ele promove ele faz uma armação em que ele chama 5 pessoas, em que ele fala que foi descoberto um novo medicamento que vai ser curada a fobia de cada uma delas. Elas têm fobias diferentes, elas têm traumas diferentes, e essas pessoas são voluntárias, porque esse é um medicamento novo, leva os caras para conhecerem o laboratório, o cientista que explica para eles como funciona, eles veem todas as instalações, o cara faz um mega evento, assim, e aí várias das pessoas, de fato, se um cara se cura de altura, de fobia de altura, é lindo, assim, o jeito. O outro não conseguia atravessar uma ponte, o cara consegue atravessar a ponte. Nem todos conseguem sucesso, mas alguns conseguem sucesso, e o cara fala no final, era água com açúcar que vocês tomaram, entendeu? Mas ele cria uma circunstância, ele faz um evento tão grande que o efeito placebo não está só na medicação, está em todo o contexto que o cara criou. E o set perfeito para o reframe. É isso, o set perfeito para a coisa acontecer. O efeito placebo é maravilhoso. O efeito placebo ajuda muita gente por aí. É maravilhoso. O remedinho é só para onde converge todo o contexto que foi criado. Então, eu sugiro... É o símbolo, o remédio. É o símbolo que carrega todo um pacote de informação terapêutica, nesse caso. É isso mesmo. O efeito placebo mais fácil da gente identificar é quem toma álcool ou quem usa algum tipo de droga psicoativa. É tipo assim, você toma álcool, beleza. Você tem um costume de beber álcool. Tem dia que você fica mais tonto ou menos tonto, de acordo com o contexto e com a sua disponibilidade naquele dia. Esse é o efeito placebo. Basicamente é isso. Todo mundo toma, né? Tem dia que você precisa uma cerveja para ficar no ponto certo, e tem outro dia que você precisa de mais quantidade. Principalmente se for na festa, se for de graça, aí precisa de mais quantidade. Nesse caso aí, você está falando, se é o que eu estou entendendo, a homeostase do corpo, ela é determinada também por essa necessidade, né? Tipo, pelo estado de espírito. O estado de espírito pode determinar como que vai ser o combate àquela substância que o corpo faz para poder voltar ao normal, para poder chegar à homeostase. E a homeostase é a que faz com que o cara, a um determinado período de tempo, chegue à overdose, né, David? Isso, vai ficar vai cada vez precisar de mais, isso, e o corpo lutando. A tolerância vem disso, né? A tolerância, senão não existia tolerância, se o corpo
não brigasse contra aquilo, vamos dizer assim, né? Se ele não quisesse chegar ao normal dele. O corpo quer sempre não ia ter retornar. a necessidade de você ingerir mais. Então, você consegue controlar de alguma forma, através do seu estado de espírito, controlar de alguma forma essa homeostase, essa luta que o corpo faz contra a substância. É tudo metafórico isso que eu estou falando, mas acho que é mais ou menos isso que você está falando, Gustavo. Eu não sei se isso ocorre, mas é interessante essa reflexão aí. Sim, bastante. Pessoal, eu queria saber se o que nós estamos passando está conseguindo trazer para vocês uma utilidade prática, que sempre é esse o objetivo. Então, dentro da proposta que nós falamos, nós sempre trazemos, tenta imaginar agora, olha, tenta imaginar, já estou querendo hipnotizar vocês, desculpa, né? Uma situação que é a seguinte: o metapadrão, ele não precisa ser utilizado somente dentro daquele ritual de hipnose. Não briguem comigo, hein? É só uma forma de visualização, uma forma de falar. Porque quando você chega e fala assim, olha, existe uma possibilidade da hipnose ser tão eficaz pelo ritual que ela oferece. Tem gente que arrepia. Tem gente que arrepia, fala, não, pera lá, é a hipnose que faz. Não, não é a hipnose que faz, é o processo dentro do ritual. Então, sempre tem esses 4 passos aí na mente, com o acréscimo importantíssimo do passo que o Vini colocou, que é a verificação. Né? E agora, como é que você se sente? Então, o cara chegou em você, mas também não virem, de repente, os chatos do metapadrão, mas você pode utilizar o metapadrão, inclusive, no dia a dia. Ah, não estou me sentindo, por algum motivo, estou me sentindo mal, estou me sentindo assim. Mas o que aconteceu antes? Aconteceu outra coisa. Mas já teve algum momento em que você se sentiu melhor? E você consegue, conversacionalmente, chegando a utilizar o metapadrão sem a necessidade da hipnose. E aquilo esse metapadrão, quando utilizado em hipnose, vai ser muito mais eficiente por uma série de questões que a gente não vai ficar colocando muito aqui. Mas uma das questões que eu queria... Uma frase que eu escutei essa semana, e eu falo, vou dar nome à pessoa, em uma aula do Henrique, do Eureka, e eu queria colocar para todos vocês aqui e ver se todos concordam, porque essa frase me marcou muito. Ele não estava falando de meta-padrão, ele estava falando de processo de mudança. E quando ele estava falando de processo de mudança, ele disse algo assim, olha, nós como terapeutas vamos conseguir ter um sucesso. Eu não vou conseguir falar exatamente com as palavras dele, mas eu vou falar de uma forma aqui que talvez vocês entendam. Vocês têm que guiar o seu cliente ou paciente, né, a um ponto onde ele abomine o problema e seja apaixonado pelo recurso. Essa frase me pegou. Eu falei assim, putz, esse cara, para mim, eu falei assim, nossa, esse cara tem razão no que ele está falando, de fazer a pessoa abominar o cigarro, ou seja lá o que for, e ser apaixonado por ter uma vida saudável. Vocês concordam com isso, já dentro da questão do metapadrão? Ou vem algo a ser acrescentado? Zé, eu vou concordar como princípio, mas não como fim, tá? Uhum. Poderia ser mais claro para nós? Porque como princípio, como um preto e branco, é muito fácil. É que num processo, por exemplo, pode ser que vou ser bem, vou bem
talvez eu esteja trabalhando só como exceção quando eu vou dar isso como eu vou dar como exemplo, mas talvez o problema seja a necessidade de esquecer um amor antigo, é você passar a abominar aquela pessoa para poder encontrar o recurso que você quer? Abominar o sentimento ruim que ela traz, não a pessoa. Sim, mas uma coisa é assim, aonde a interpretação subjetiva da pessoa é capaz de chegar, Zé. É isso que eu estou falando. Eu não gostei muito do abominar, não. E sabe o que eu acho também? É que assim, eu acho até mais interessante você transformar o estado problema num recurso. Uhum. Então, muitas vezes o estado problema é recurso para outro problema. Então, quando você abomina isso, você perde um recurso. Talvez você perca um recurso. Porque o que você aprendeu com o estado do problema pode ser recurso para outros problemas futuros. Né? Então, eu não sei se abominar seja a palavra certa. Eu acho que ele estava muito específico também. E dentro da especificação dele deve ter esse sentido, né, de você tirar totalmente o problema e levar o recurso com muita força. Então, nesse sentido, pode ser. A palavra é essa, Vini. Especificidade. Específico. Então, e aí então eu vou voltar para o que eu falei, então eu vou continuar defendendo o que eu falei. Eu acho que eu me agrada como princípio, até como uma metáfora para o meu trabalho. Para mim serve muito mais como uma metáfora do que como um fim. Para o terapeuta. Para o terapeuta. O meu paciente nunca vai ouvir isso que você falou, Zé. Sim. Não, com certeza, Ali. Isso com certeza. Tanto que o papo ali era para terapeutas. Tá, então tá. Então, exato, é uma metáfora pessoal. É muito interessante como metáfora pessoal. Uhum. Aí, como é que ela vai resultar na terapia? Como é que ela vai chegar no fim? São outras coisas. É outro jeito. Certo, perfeito. Vini, o que você falaria para a gente sobre a imaginação guiada metafórica que você nos passou, que você comentou lá para a gente? Qual delas? Desculpa. Não sei. Eu também não sei. Você que disse, cara, a imaginação guiada metafórica com meta-padrão é legal. Que por exemplo, isso que eu falei, por exemplo, do estar sozinho em casa, ou qualquer processo psicoterapêutico com imaginação guiada, os processos que o Ale faz também, além do Jäger, o Ale também não é só Jäger, não, né? O Ale sim. multifacetado, ele usa bastante imaginação guiada. E é legal pra caramba. É metáfora, você vai subjetivamente ir trazendo recursos, subjetivamente você vai colocar o problema em alguma coisa subjetiva, né? Então, para depois retornar para a objetividade. Então, você fica transitando entre sentimento, sensação e imaginação. E isso pode ser trabalhado através da própria imaginação. Uhum. Bom, claro que sempre voltando pro objetivo também, né? Não pode ficar só na imaginação. Antes, é claro, o problema quem vai trazer quem vai trazer é o cliente, né? O problema quem vai trazer é o cliente, e nós vamos geralmente apresentar recursos. Quando eu falo apresentar recursos, eu estou falando apresentar técnicas que possam servir de recurso. Porque eu acho que é um consenso entre nós que, na maioria das vezes, o recurso já vai estar interno. O cliente, muito provavelmente, já tem esse recurso. Mas nós vamos apresentar para eles técnicas que possam servir de recurso, algo que a gente não explorou tanto, eu queria explorar agora nesses minutos finais que nós temos aqui. Zé, eu vou antes ainda. Você estava assim... Qual frase que você falou agora? Como é que você falou? Eu não lembro o que eu comi agora. Você lembrar o que eu falei agora? Não, você falou que é um consenso entre nós do recurso, você falou? Que em muitos casos o recurso já está dentro do cliente. Então, mas tem uma coisa que vem antes, que para mim também é um consenso entre nós, que normalmente o problema que chega com o cliente nunca é o problema. Também.
Normalmente não é um problema. Em alguns casos, o problema é um recurso. Isso. Aquilo que ele traz como problema é recurso, já é recurso de saída. Olha, ô, meu irmão, essa aí é a boa notícia. Agora eu vou te falar ruim. Vamos falar ruim. Mais ou menos isso. Diga, Paulo, gostaríamos de escutar você. Você abriu o microfone? E essa resenha é resposta da última resenha. Para quem não está sabendo, a gente teve uma resenhazinha antes, tá? Mas a gente queria chegar nesse ponto justamente aí para o Paulo nos falar alguma questão. A gente teve uma conversinha que a gente sempre tem, inclusive quem está assistindo esse vídeo, que deve estar no YouTube, procure o nosso site, procure as nossas redes sociais da Sou Hipnose, que lá você vai ter acesso a várias resenhas, uma mais interessante que a outra. E aí, Paulo, veio a calhar o que a gente falou aqui hoje? Não, totalmente, né? Não é só... Eu brinquei que essa resenha, esse papo agora, que entramos agora, ele é a resposta do último papo que a gente saiu. Ou seja, há 2 minutos atrás, aquela pergunta lá atrás vem ser respondida agora. Nesse papo de que a resposta está sempre no cliente, ele traz tanto o estado problema quanto o estado solução, né? O estado de melhoria para ele. Então, toda vez que você recebe um cliente, e não qualquer caso, mas ele não sabe chegar nessa solução, o metapadrão, você alinhando com a anamnese que você colhe do cliente, a história de vida, né, o histórico de vivência dele, ali, algum ponto ali tá um pouco da solução. Ele só não está enxergando aquilo. Isso. Porém, alguns vão precisar de algumas técnicas que nós podemos passar para ele. Tá? Então, quais técnicas que a gente pode utilizar dentro do metapadrão como estado de recurso? Eu vou dar alguns exemplos e vou pedir para os colegas complementarem com o que eles acharem que é útil. E aí, pessoal, nós já entramos em outro leque, que é respiração diafragmática, exercícios de mindfulness. Isso daqui tudo é associando com o metapadrão. Na sala anterior, que em breve estará no YouTube, ou melhor, quando vocês virem isso, com certeza já estará na nossa playlist. O Alê nos presenteou, porque foi um presente que ele nos deu, com algo que é a meditação. Que, para mim, ela serve como preventivo, né, Ale? Como profilático. Né? Já essa técnica de respiração, que é algo que age no corpo da pessoa, respirar, você está agindo no corpo. Né? Um exercício de estimulação bilateral é algo que você pode fazer com o metapadrão. Então agora que você está sentindo isso, você se lembra que tem a possibilidade de você fazer aquele exercício de metapadrão. Ele serve como estado de recurso. Mas, veja bem, essa respiração diafragmática é a sensibilização do estímulo antes do reframe acontecer. Isso, a respiração é para diminuir uma ferramenta, né? Para você, ela não entra como um estado de recurso? É uma ferramenta para diminuir o estímulo aversivo para você poder utilizar o estado de recurso. O estímulo aversivo diminui, busca o recurso, dispara colide, né? Colapsa, como você falou, colide. Então, é um exercício de diminuição daquele fluxo, né? Da dessensibilização. Trabalha como dessensibilização. Pode ser um recurso? Pode. Se a pessoa consegue, a partir dessa respiração, modificar aquela previsão, da mesma forma que a injeção do Alê,
né, do Memory Hackers, agiu como um recurso. Pode agir como um recurso, mas pode agir tão somente também como um desensibilizador do estímulo aversivo. Não sei se ficou claro aqui, porque no metapadrão completo a gente tem um reframe acontecendo, além da desensibilização. O reframe, vou repetir a pergunta, que eu acho que eu fiz, mas talvez a gente entrou num outro assunto e não ficou tão claro os nossos posicionamentos, né? A minha visão junto com a sua. Para mim, dentro do metapadrão, o metapadrão, dependendo da forma que é feito, é um processo de dessensibilização que posteriormente leva a um reframe. Então, se é isso, durante o ativar, vamos dizer assim, do estado de recurso, nós estamos fazendo a dessensibilização. Sim, também. Por isso que eu estou dando essas ideias. Aí vocês lembram, porque, vamos ser sinceros, tem gente que esquece Sempre tem um metapadrão dentro do metapadrão. Lembra que eu falei lá no começo que o metapadrão é um fractalzinho de metapadrão? Sim. Então, tem um pequeno metapadrão dentro do metapadrão com a respiração diafragmática. É um pequeno exercício para a pessoa desensibilizar. Ela aprende a desensibilização. Mas se você só fizer isso, você não causou o metapadrão. Você não fez o metapadrão completo. A pessoa depois vai ter ansiedade de novo, ela vai fazer a respiração de novo. Aí no outro dia ela vai ter de novo, ela vai fazer a respiração de novo. E aquilo não agiu sobre o que está acontecendo com a pessoa. É um paliativo a respiração diafragmática. Não sei, eu posso estar equivocado, né? O que você acha, Zé? Eu estou vendo como um paliativo da crise de ansiedade, por exemplo. Eu vejo que quando a pessoa percebe que tem o recurso, mesmo que seja uma respiração única e bem profunda, aconteceu o reframe. Aí vem o subjetivo. Aí a interpretação da pessoa fez um reframe porque ela percebeu que ela tem controle sobre a ansiedade. Isso. Então a respiração foi um objeto de observação dela que fez com que ela criasse a crença de que ela tem controle sobre aquilo. E a partir da crença que ela tem controle sobre aquilo, ela olha de uma nova perspectiva. Está aí o reenquadramento. Né? Então, foi utilizado como uma metáfora para mostrar para ela que ela tem controle sobre aquilo. Agora, a ação física do relaxamento da respiração é diminuir, né, o flooding, né, diminuir o estímulo aversivo, né, reduzir o estímulo aversivo. Uhum. Sim, eu não sei se é mais ou menos isso, Vini, mas eu concordo contigo que o ideal, né, nesse processo de sensibilização seria uma âncora de resultado imediato. Uma âncora que a pessoa ative e ela já consiga resgatar todas aquelas sensações de bem-estar, né? Mas nem todos Esses são os recursos. Esse é o recurso. Esse é o recurso. O recurso são as sensações de bem-estar que ela sabe como é, porque ela também tem momentos em que ela não está daquele jeito. Sim. Então, aí ela tem recurso. Perfeito. O recurso seria... A memória dela tem um recurso, né? A memória pode ser buscado um recurso através da memória. Aí vou eu para a minha metáfora, né? Ela sabe que ela tem aquele outro caminho. Sabe? Já aconteceu com ela dela ficar tranquila. Já aconteceu com ela dela ser segura em algum contexto. Se já aconteceu, ela tem um recurso. Isso é muito ideológico, né? Altamente subjetivo. Nós estamos falando aqui de processos altamente metafóricos, altamente subjetivos, mas que agem sobre o sistema nervoso. Perfeito. Né? Bioquimicamente, fisicamente, enfim. Isso que é incrível. Como processos tão conceitos, como ideias, podem modificar o nosso sistema nervoso. Né? Perfeito. É incrível isso aí. A hipnose é um exemplo clássico disso, né? Como uma ideia pode modificar a nossa percepção sobre as coisas. Né? Então, automaticamente, como metapadrão pode modificar a nossa percepção sobre o nosso problema.
Sim. Isso é um requadramento. Aí já é um reframe. Aí Diga, Lê. Não, eu lembro o Vini falando, eu tenho aquelas falas prontas que você tem para paciente, uma que é assim, você acredita que um trauma, né, pode gerar uma alteração física em você? Você ficar com um mal-estar físico, desenvolver algum tipo de, sei lá, uma gastrite, alguma. Você acha que um trauma, um susto pode gerar isso? A pessoa sempre fala, pode. Então, talvez também um trauma possa desfazer isso, né? Exatamente, você inverte. Você inverte. Aí você vê a pessoa até assim, oi? Olha lá, o que é isso? O que é isso que o Ale acabou de falar? Um meta-padrão. Meta-padrão. Não é um meta-padrão? Eu não estou buscando recurso? Buscando recurso. Da mesma forma, na crença da pessoa agora, então se um trauma faz eu adoecer dessa forma, então quer dizer que uma ideia também pode fazer eu melhorar disso. É o recurso. Agora eu preciso disparar essa ideia no meu problema. E aí eu fiz um meta-padrão. Vamos então achar qual é o trauma que vai resolver a questão agora. Vamos junto achar aqui. E aí pega pela mão e vamos para a nossa aventura heróica. Muito legal trazer isso, muito legal mesmo. Perfeito, pessoal. Alguém tem mais alguma dúvida antes de nós encerrarmos? Ana Regi, Luciane? Eu acho que, pelo que eu entendi aí no todo, resumindo para mim, no meu ponto de vista, como diz Joe Dispenza, nós somos o placebo, né? Porque está todo recurso está dentro de nós. Concorda? Legal, nós somos o placebo, isso é bom. Nós somos o placebo. Verdade, somos mesmo. Sim. Só aplicar as técnicas corretas para alcançar lá, para chegar lá, para tomar essa consciência, né? Sim. E não precisa nem ser técnico. Muito meta-padrão acontece por aí sem a pessoa saber que está fazendo meta-padrão. Muito meta-padrão acontece em contextos onde nem são terapêuticos. Né? Sim. Então, por isso que eu falei lá no começo, o meta-padrão é um processo praticamente natural do nosso sistema de sobrevivência. Ele foi só decodificado, da mesma forma da gramática que o Ale falou, né? Foi descoberto. Não é que criou-se uma técnica. As técnicas foram criadas em cima deste conceito. Aí tem um monte de técnica de várias escolas em cima deste conceito. Você vai ver meta-padrão na TCC. Quando você vai fazer questionamento socrático através de pensamento automático, você está também buscando recurso para lidar com o problema. Né? Da mesma forma que com o metamodelo da Satie, do começo da PNL, também vai ter isso. O que te impede? Aí a pessoa fala, poxa, nada me impede. Então você pode se dedicar a fazer isso? Posso, pronto, você está fazendo um metapadrão também. Cognitivo, veja bem. Não é metafórico dessa vez. Nós estamos falando de um metapadrão totalmente cognitivo, totalmente através do pensamento racional. Então, ele é bem versátil e flexível, o metapadrão. Aí o Vini falou do metamodelo, falou do Sócrates, falou todo mundo. Pensar que o Sócrates, provavelmente, há 2000 anos atrás, já tinha inventado o metamodelo, né, Vini? O metamodelo e o metapadrão, os dois. E o metapadrão e os dois, O Sócrates já praticava os dois. Os dois. É isso aí, pessoal. Paulo, alguma última consideração? Você que apareceu aí agora com a gente. Prazer conhecê-lo. Queria contribuir para falar do Vini aí, que no livro, acho que no primeiro capítulo do O'Connell, da PNL, tem uma narrativa lá que o filho pergunta para a mãe, né? Isso, esse mesmo. Que o filho pergunta para a mãe o que é PNL, né? Aí a mãe dá uma enganadinha no moleque e, bom, vai lá no primeiro e pergunta se ele está com dor nas costas. Né? Tem toda essa jogadinha que ele faz. E você é porque falando da dor, né? Aí o moleque vem e fala para a mãe, mãe, o vovô está ruim das costas, está com dor. Agora vai lá nele,
como é que você era quando era criancinha? Aí ele se enche de sorriso, né, para falar para o menino, você era engraçado, bilhão. Aí agora ele foi lá, a mãe, né, contou isso para a mãe. Agora vai lá e pergunta de novo como é que tá as costas do... Aí o vô responde que não está doendo mais, né? Meta padrão é isso, né? Por meio da PNL, por meio desse livro aí. Então, nesse diálogo do Vini, como dá para fazer isso sem ser por hipnose, por transe, dá para fazer assim, uma trocação de ideia, num leve trás de pensamento racional, a nível cognitivo, né, de consciente, né, não de subconsciente, inconsciente. Mas só queria contribuir isso aí. Legal, Paulo. E veja bem, nesse caso, é hipnose, né? Nesse caso, ele está lembrando de quando ele era criança, ele foi para dentro. Com regressão e tudo. Com regressão e tudo. Ele trouxe um estado sim. afetivo. O estado afetivo que ele trouxe, ou o estado de espírito, ou afetuosidade, é quem vai determinar as emoções e as percepções que ele está tendo. Então, a invocação do estado afetivo que o menino fez, ao perguntar da infância do pai ou do vô, foi o que fez o estado de espírito dele se alterar a ponto das emoções não deixarem ele perceber a dor. Então, ele chamou a atenção do estado afetivo. Né? É isso mesmo. É o metapadrão. Esse é o recurso. O recurso foi o estado afetivo. Né? Perfeito, perfeito. Uhum. Gente, muito obrigado a todos. Antes de mais nada, acho alguém teria que acrescentar mais alguma coisa? Perfeito. Pessoal, muito obrigado a todos. Sala sensacional mais uma vez. Muitas dúvidas, discussões, bate-papo, é disso que a gente precisa nesse meio da hipnose. Convido a todas as terças estarem aí conosco, que faremos o possível para trazer o melhor de conteúdo dessas práticas, tanto de hipnose, PNL e terapias no geral. Tá? Pessoal, brigadão, uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Estamos por aí nas nossas redes. Valeu, gente!